Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então vamos dar continuidade, um bom dia a todos. Nossas mais humildes reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Então vamos dar continuidade à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadas Kaviraja Goswami. É a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que acontece do momento, faz um breve resumo da vida jovem de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e depois Krishnadas Kaviraja ele vai tratar em detalhes no período que é posterior a que Sri Chaitanya Mahaprabhu entra na vida renunciada, em que ele toma sannyasi, né? E toda essa biografia ela é muito impressionante, porque ela foi escrita baseada naquilo que os companheiros, os contemporâneos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e Krishnadas Kaviraja é um desses contemporâneos, daquilo que eles viram, daquilo que eles anotaram. E aí principalmente o secretário de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swarupa Damodara Goswami, ele era muito cuidadoso em anotar tudo que Sri Chaitanya Mahaprabhu falava, tudo que ele dizia. Então ele tinha diários, e muitas partes aqui foram baseadas em anotações como a de Swarupa Damodara. Então é um relato daquilo que a gente chama de documentação primária, né? Em história a gente chama de documentação primária. Documentação primária é aquilo que foi produzido por aquele que viu os eventos, né? Então a base é a documentação primária, né? Diferente de outros líderes religiosos que a sua biografia foi escrita assim muitos anos depois, né? E aí se preencheu algumas lacunas. Aqui não, aqui é o relato, né? Então vamos começar a ler os versos. São os versos. O capítulo aqui é Adilila, né? O Sri Chaitanya Charitamrita ele se divide em três grandes fases. A primeira fase é o Adilila, que é o começo, depois o Madhya Lila, e aí finalmente o Antya Lila, que é o fim do texto, né? E esse verso, os versos que vão ser lidos aqui fazem parte do Adilila, que é o primeiro volume da biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O capítulo é o capítulo 7, é o Senhor Sri Chaitanya sob 5 aspectos, né? E os versos são os versos 109 e 110. Contextualizando aqui Chaitanya Mahaprabhu ele está tendo um diálogo, né,
com, com os sannyasis mayavadis, né, encabeçados por Parakashananda Sarasvati, né. Então, aqui ele está falando de aspectos que são muito técnicos. Então, aqui, esse capítulo especialmente, o capítulo 7 do Adi Lila, ele vai se dar muitas explicações sobre a diferença do Vedanta Vaishnava e do Advaita Vedanta de Shankaracharya. Esse verso 110 especialmente, em seu comentário, Srila Prabhupada ele dá muitas explicações, principalmente sobre Sripad Shankaracharya, que é quem criou a teoria Advaita Vedanta, né? Então vamos para os versos, e à medida que a gente for lendo, a gente vai comentando, a gente vai conversando, ok? Então vamos cantar a canção. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Então, vamos agora glorificar a nossa sucessão discipular. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Sri Guravena Maha Sri Chaitanya Manobistam Staptam Yanabhutale Swayam Upahakada Mahyanda Dati Swapadantikam Vanderam Siguru Siuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavancha Sirupam Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devansi Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishkakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapcha Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Hari Priye Namo Vishnu Padaya Krishna Prastabhutale Srimati Purushatraya Swami Nitanamine Namaste Gora Vrindavana Charadina Palaya Premada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Golokadama Purantare Gataha Namo Vishnu Padaya Krishna Prastabhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nitanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachanine Nirvishesha Shunyavadi Pashacha Deshatarine Anchakal Patarubhya Chakri Pasindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasa de Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Então vamos fazer a leitura. O verso 109 é Gauna Vritiye Babasyan Karilam Acharya Tahara Shravane Nashaya Sarvakarya. Então, nesse verso, Sripada Shankaracharya descreve todos os textos védicos em termos de significados indiretos. Aquele que ouve tais explicações está arruinado. Então, para a gente poder entender o contexto, vamos ler alguns versos anteriores, né? Os sannyasis, eles estão pedindo para ele no verso 105: Querido Senhor, por tua influência, nossas mentes estão bastante satisfeitas e acreditamos que tuas palavras não serão jamais desarrazoadas. Portanto, podes falar sobre o Vedanta Sutra. Então, os sannyasis estão pedindo para que Chaitanya Mahaprabhu fale sobre o Vedanta Sutra. O que é o Vedanta Sutra, né? Essa é uma explicação que é importante. Os Vedas, eles são hinos de glorificação à verdade absoluta, que é o Tattva, que em última análise é Vishnu, é Krishna, né? O Tattva supremo, né?
Ele é a verdade absoluta, é Krishna. Então, os Vedas, todo o objetivo dos Vedas é falar sobre Krishna, né? Então, os Vedas, eles são místicos, são poemas místicos e que são hinos de glorificação. Vyasadeva, depois que ele compila os 4 Vedas, ele escreve 108 livros que são chamados de Upanishads. O que são as Upanishads? As Upanishads são explicações em formato filosófico, ou seja, é a explicação filosófica de tudo aquilo que foi descrito nos Vedas, né, nos 4 Vedas. E o que é o Vedanta Sutra? O Vedanta Sutra ele foi escrito também por Vyasadeva. É, na verdade, um resumo daquilo que está nas Upanishads. Então, o que Vyasadeva faz? Depois que ele escreve todas as Upanishads, ele vai e faz um volume mais conciso, né? Resumindo tudo aquilo que ele descreveu nas Upanishads, que são a explicação filosófica dos Vedas, né? Então, aqui os Shankaristas ou Mayavadis, né, eles estão pedindo para Sri Chaitanya Mahaprabhu falar sobre o Vedanta Sutra. Por quê? Porque quando Shankaracharya lá atrás, no século IX, ele estabelece a filosofia Vedanta se contrapondo ao budismo, ele estabelece qual é a fonte epistemológica do conhecimento de Vedanta, ou seja, qual é a fonte de conhecimento, qual é a autoridade, né, daquele conhecimento. Então ele estabelece o que se chama de Pashtanatraya. Pashtanatraya são 10 Upanishads que são considerados os 10 Upanishads principais por Vyasadeva, por Shankaracharya. Shankaracharya estabelece lá 10 Upanishads. O Vedanta Sutra, né, Pashtanatraya, né, Traya, 3, são 3 fontes, são esses 10 Upanishads, o Vedanta Sutra e a Bhagavad Gita. Mas desses 3 aí, para os Shankaristas, o que é mais proeminente é o Vedanta Sutra, né? Tanto que toda a filosofia ou a teologia Advaita Vedanta, que é Mayavadi de Shankaracharya, ela se baseia num comentário que ele faz sobre Vedanta Sutra, que é chamado Shariraka-bhāsya, né? É o comentário que Shankaracharya faz sobre o Vedanta Sutra. E na verdade, nesse comentário é que ele formula toda a teoria, né, do monismo, né, em que ele descreve que nada existe, nós não existimos, só o que existe é Brahman, que nós somos Brahman, mas que o mundo que está à nossa volta, ele é uma ilusão, ele é Maya, e nós somos Brahman e estamos iludidos por essa energia ilusória que é Maya. Só que existe um Brahmanzão e nós somos pequenos Brahmanzinhos, e que a meta da vida é voltar e se fundir nesse Brahmanzão e se livrar da ilusão. Obviamente que eles não se autodenominam Mayavadis, são os Vaishnavas que chamam os Shankaristas de Mayavadis. Por quê? Por que Mayavadi? Porque toda a teoria ela é construída, quando ela é construída, dá a impressão de que Maya é mais poderosa do que Brahman. Se eu sou Brahman e eu sou pleno de conhecimento, eternidade, como é que eu fico controlado pela energia que eu mesmo criei? Então, na verdade, essa energia é superior a mim. Por isso que é Mayavadi. Ok? Então, vamos continuar aqui. Os Shankaristas, eles pedem para Sri Chaitanya Mahaprabhu para ele falar sobre o Vedanta Sutra, né? E aí, Sri Chaitanya fala: o Senhor disse, a filosofia Vedanta consiste em palavras faladas pela suprema personalidade de Deus, Narayana, sob a forma de Vyasadeva. Porque Vyasadeva ele é uma
é uma expansão da própria Suprema Personalidade de Deus, né? Krishna Dvaipayana Vyasa, que é o Vyasa dessa era que nós vivemos, ele é o próprio Senhor Supremo, ele não é uma jiva. No verso 107, os defeitos materiais de equívocos, ilusão, trapaça, ineficiência sensória, não existem nas palavras da Suprema Personalidade de Deus. Então aqui Chaitanya Mahaprabhu, ele também está estabelecendo que tudo aquilo que Vyasadeva escreveu é perfeito. Por quê? Porque diferente de uma jiva, uma entidade viva, que está condicionada pela energia material, ela tem vários defeitos, né? Os seus sentidos são imperfeitos, os sentidos enganam ela tende e por isso ela tende a se enganar, e também existe a questão da desonestidade, ela engana os outros, mas que como Vyasadeva era a própria Suprema Personalidade de Deus, uma expansão da própria Suprema Personalidade de Deus, Vyasadeva ele não estava sujeito a esses defeitos que são inerentes à entidade viva. Então não é tudo aquilo que está sendo escrito, né, por Vyasadeva é a realidade, não é a opinião de Vyasadeva, né? Hoje em dia é muito comum isso, né? As pessoas têm as redes sociais, aí cada um dá a sua opinião sobre um determinado tema. Da mesma forma, os pensadores anteriores, eles também davam a sua opinião sobre o tema, né? E Shankaracharya é um deles que deu a sua opinião, né? Shankaracharya é uma questão à parte, mas todos aqueles que estavam todos que são jivas, que são almas espirituais, você não pode acreditar piamente naquilo que eles escreveram. Por quê? Porque eles estão condicionados pela energia material e os seus sentidos tendem a os enganar, eles tendem a se enganar por causa da sua limitação cognitiva, e eles tendem a enganar as outras pessoas também, porque essa é uma questão inerente à jiva, né? Quais são as jivas que não cometem esse tipo de erro, né? São as jivas que são inspiradas pelo próprio Senhor Supremo. Mas, ou seja, aqueles que escrevem, né, eles estão escrevendo, mas eles na verdade são só instrumentos para que Deus se manifeste nesse mundo, né? São místicos, né? E que entram em um estado chamado samadhi. Samadhi é quando a nossa consciência ela não está mais aqui nesse mundo. O corpo está, mas a consciência está no mundo espiritual. E aí aquilo que você vai descrever, aquilo que o sado ou o místico descreve, é aquilo que ele vislumbrou da verdade absoluta, né? Mas especificamente aqui foi escrito por Vyasadeva, que é a própria expansão da Suprema Personalidade de Deus. Então aquilo que Vyasadeva escreveu, Vyasadeva não está errado. Vyasadeva ele está absolutamente correto, ok? Então é isso que Chaitanya está falando. Olha, o que Vyasadeva escreveu está absolutamente correto. Não existem os defeitos materiais, equívocos, ilusões, trapaça, ineficiência sensória, não existem nas palavras da Suprema Personalidade de Deus. O verso 108, aí ele vai falar: os Upanishads e o Brahma Sutra. O Brahma Sutra é a mesma coisa que o Vedanta Sutra, tá? É uma outra forma de chamar o Vedanta Sutra. Então, se Chaitanya fala, as Upanishads e o Vedanta Sutra descrevem a verdade absoluta, mas é preciso compreender seus versos como eles são. Esta é a glória suprema da incompreensão. Então, Chaitanya Mahaprabhu está dizendo o seguinte, que a gente tem que compreender o Vedanta Sutra como ele é, e não como a gente quer que ele seja. E aí a gente vai chegar no verso 109, que Chaitanya Mahaprabhu vai dizer o seguinte, que é o verso de hoje. Shripad Shankaracharya descreve todos os textos védicos em termos de significados indiretos. Aquele que ouve tais explicações está arruinado. Então, no verso anterior,
Sri Chaitanya Mahaprabhu diz que a gente tem que entender o Vedanta Sutra como ele é, como a Suprema Personalidade de Deus escreveu, e não como a gente espera que ele seja, né? Por quê? Essa que é a grande diferença entre os Shankaristas ou Advaita Vedanta e Vaishnava Vedanta. Os Vaishnavas, eles aceitam essa instrução de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e todos os versos das Upanishads para os Vaishnavas, eles são literais. Da mesma forma que os Vaishnavas, quando leem o Bhagavad Gita, todos os versos da Bhagavad Gita, eles são literais. Por isso Srila Prabhupada escreve, o seu comentário do Bhagavad Gita é o Bhagavad Gita como ele é. Por quê? Porque muitas pessoas, assim como Shankaracharya fez com o Vedanta Sutra, elas interpretam de forma indireta os versos. Então elas tentam dar um significado diferente do real significado que esses versos da Bhagavad Gita, e no caso de Shankaracharya do Vedanta Sutra, que eles realmente têm. Então é na verdade o seguinte, é dizer assim, não, Vyasadeva está dizendo isso daqui, mas isso que ele está dizendo não é bem assim. É assim, 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 por causa disso. Então é o meio indireto, enquanto que os Vaishnavas, eles interpretam de forma direta, seguindo a instrução de Chaitanya Mahaprabhu, que também é a própria Suprema Personalidade de Deus que se manifestou aqui nesse mundo. Sri Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna que vem aqui nesse mundo. Então ele é a autoridade para dizer essas palavras. Ok? Então no verso 110, Tanharana Hikdosham Ishvaragyapanam Gunarta Karila Mukyam Arta Achadiyam. Então, verso 110. Shankaracharya não é culpado, pois ele encobriu assim o verdadeiro objetivo dos Vedas por ordem da Suprema Personalidade de Deus. Então aqui ele vai começar a explicar o porquê que Shankaracharya fez isso, né? Por que ele fez isso? Srila Prabhupada, ele vai explicar isso. Na verdade, o que acontece, Srila Prabhupada vai explicar isso, é que Shankaracharya, ele é uma encarnação de Shiva. Ele é a manifestação de Shiva. Shankaracharya é o próprio Senhor Shiva, é a Mahadeva que vem a esse mundo. Isso está descrito num livro chamado chamado Padma Purana, em que Shiva diz para sua esposa Parvati, né? Ele diz que vai vir a esse mundo para ensinar uma filosofia parecida com o budismo e que se presta a enganar aqueles que são arrogantes e são especuladores mentais. Então ele faz isso, né? Então vamos ler aqui o significado de sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Da Srila Prabhupada. Deve-se considerar a literatura védica como fonte de conhecimento verdadeiro. Porém, quem não a aceitar como ela é, ficará desorientado. Por exemplo, o Bhagavad Gita é uma literatura védica importante que tem sido ensinada há muitos anos, mas por ter sido comentada por patifes inescrupulosos, as pessoas não obtiveram nenhum benefício dela. E ninguém chegou à conclusão da consciência de Krishna. Deixa eu só pegar uma água, porque eu estou ficando... Então Srila Prabhupada está dizendo aqui que por muito tempo ela foi comentada por pessoas
que não queriam apresentar Krishna. Elas queriam apresentar a sua versão dos Vedas, elas queriam dar a sua opinião e não apresentar Krishna. E portanto tem muitos Bhagavad Gitas por aí que não enfatizam a parte mais importante da Bhagavad Gita, que é Bhakti, né? Que é Bhakti. Então, por isso que Srila Prabhupada escreveu o livro Bhagavad Gita como ele é. É uma tradução, né? Lila Govinda, uma missão tão desagradável como negar os Vedas só poderia ser dado a um devoto puro. Jai Shivaji. Na verdade, Shiva ele não negou os Vedas, né? Na verdade, quem negou os Vedas foi Buda, né? Buda é que nega os Vedas. Buda é que nega os Vedas, as Upanishads. Mas ele, na verdade, ele nega ele é um avatar, né? Ele nega não para porque estava errado, mas poder preservar o conhecimento védico da manipulação dos brahmanas da época, né? Ali do começo do século V antes de Cristo, né? Porque eles faziam manipulação, eles manipulavam os textos, eles faziam interpretação indireta como Shankaracharya fez, né? Então, Buda ele nega. E aí ele estabelece o que? Ele estabelece a transcendência. Que a transcendência ela deve ser buscada pela pessoa, porque naquele período o conhecimento védico ele estava restrito ao que? A karma. As pessoas só buscavam o Dharma, só buscavam o conhecimento védico para poder obter desfrute material. Então o Buda ele vai e nega isso e ele restabelece o conceito de transcendência, de buscar algo além desse mundo, né? E aí ficou durante muito tempo assim. Só que aí Shankaracharya ele vem a esse mundo que é o Senhor Shiva. Mas aí o que ele faz? Ele restabelece a autoridade dos Vedas e das Upanishads. Ele não nega, ele restabelece essa autoridade. Só que ele faz através da interpretação indireta. Em vez dele, desde o começo, estabelecer Krishna como sendo o Tattva, a verdade absoluta, ele estabelece o Brahman impessoal, né? Então, os budistas, qual é a meta dos budistas? É você meditar, negar esse mundo, você nega esse mundo, você entende que esse mundo é completamente ilusório, e aí você tenta se libertar desse mundo através de uma coisa chamada Nirvana, né? É o Nirvana, é quando você está aqui nesse mundo, mas você não sente mais a influência desse mundo. E aí depois você entra num estado chamado Shunyata. Shunyata é o estado de não mais existir, porque segundo o budismo, nada existe. O budismo diz que Deus não existe, eu não existo, você não existe, nada existe. E que a existência é uma anomalia. E que o objetivo último, né, é cessar a existência, né? Exatamente. Exatamente. O senhor Buda negou os Vedas também para interromper a matança de animais, baseado nos Vedas que tinham só o objetivo de obter favores de semideuses, a parte do karma, né? Então, na verdade, o Srila Prabhupada inclusive fala que isso é chamado de suicídio espiritual. É você cessar a tua existência. Shankaracharya, como o próprio é descrito no Padma Purana, ele vem para ensinar algo que é muito parecido. O que ele faz? Ele, baseado nos textos védicos, ele estabelece como tato a verdade absoluta, o Brahman impessoal. E aí, muito similar ao budismo, né? Ele fala que esse mundo aqui ele é completamente ilusório, que esse mundo aqui ele não existe. E que só o que existe é Brahman. Então, enquanto que o budismo diz também que isso daqui tudo é ilusório e que nada existe, aí Shankaracharya ele fala, não, existe algo, mas esse algo esse algo esse algo é só o Brahman. Então, assim, enquanto os budistas falam, eu não existo, esse mundo não existe, nada existe, Shankaracharya fala assim, não, esse mundo não existe.
Só o que existe é o Brahman. Eu sou Brahman, você é Brahman, tudo é Brahman. E que o que a gente tem que fazer é negar esse mundo para se fundir no Brahman impessoal, né? Nesse Brahman impessoal, nessa energia, né? Mas aí se Chaitanya Mahaprabhu, depois isso é refutado por Ramanujacharya, depois lá no século XI, Ramanujacharya fala que não, não, o que o Brahman pessoal é uma coisa, mas que o Tattva, que é a verdade absoluta, é Bhagavan, é Narayana, né? Para os seguidores de Ramanuja. Aí se Chaitanya Mahaprabhu é que dá a conclusão disso tudo. Ele fala o seguinte, que na verdade o mundo existe. E que o mundo ele é uma transformação de Brahman. Mas que nós não somos Brahman, nós somos Jivas, nós viemos a partir de Bhagavan. E que esse Brahman impessoal, ele nada mais é do que a refulgência de Narayana, que é uma expansão do próprio Senhor Supremo, que é Krishna, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu coloca as coisas no seu devido lugar, né? Sim, o Brahman é melhor do que o vazio budista. É melhor. É melhor. É, é, é melhor não, é menos pior, né? É menos pior. Porque, na verdade, esse Chaitanya Mahaprabhu ele é um crítico muito grande disso, né? Disso tudo. Porque, em última análise, tanto o budismo quanto o monismo, a Advaita Vedanta, é ateísmo. Em última análise, é ateísmo. Assim, você entender que tudo é Deus, que existe um Brahman impessoal e que eu também sou Brahman impessoal e etc. Isso daí é também é uma espécie de ateísmo. É você acreditar também que você é Deus, né? Isso tudo Shankaracharya ele faz para confundir os especuladores mentais, as pessoas que são ofensivas, as pessoas que são... Porque o ponto principal de Bhakti e da filosofia Advaita Vedanta, da filosofia Vaishnava Vedanta, é que na teologia Vaishnava Vedanta, a erudição ela não é o ponto principal. O principal é o serviço devocional. Enquanto que em Jnana, que é a Advaita Vedanta, a erudição ela é muito importante, ela é muito enfatizada, você tem que ser muito erudito e etc. Na teologia Gaudiya Vaishnava não. A erudição ela é natural, é uma questão uma questão natural. Acontece, tem muitos mestres espirituais que são extremamente eruditos, o próprio Chaitanya Mahaprabhu é extremamente erudito, mas a erudição não é o ponto principal, e muitas vezes a erudição ela pode até atrapalhar o processo de Bhakti, porque você começa a especular mentalmente, e aí você em algum momento você pode se desviar e você pode até cometer ofensas, né? Você pode cometer ofensas e aí a tua Bhakti ela vai começar a se degradar. E aí ela vai deixar de ser Bhakti e ela vai se tornar Bhakti Abhasa, que é algo que é semelhante a Bhakti, mas não é mais Bhakti, porque você cometeu muitas ofensas, né? Mahaprabhu, a questão é que as filosofias afastam a jiva do Sanatana Dharma, não é? Exatamente por aquilo que eu acabei de falar aqui. O que acontece é que muita erudição também faz com que a pessoa fique muito orgulhosa. E assim, quando a gente começa a pensar em Maya, né? Muitos devotos quando pensam em Maya, eles pensam em Maya com relação a desfrute material, né? A ter bens, a comer bem, e ter mulheres, ou ter homens, e etc, tudo mais. Mas assim, a especulação mental que utiliza o cérebro ou a inteligência material, isso também é desfrute material, isso também é Maya. E isso também pode te desviar, né? Isso também pode te desviar de Bhakti. E aí você vai chegar a conclusões que são equivocadas. Aí você começa a achar
que aquilo que você sabe é superior àquilo que os acharyas te deram. Ah, não, esse acharya aqui, eu acho que esse ponto aqui que esse acharya está dizendo, ele não está correto. Isso daí já é um indício de que a pessoa ela está se desviando de Bhakti, né? Porque um dos princípios é aceitar aquilo que os acharyas predecessores disseram, literalmente e integralmente. Só um acharya é que pode dar uma explicação complementar ou suplementar aquilo que um acharya anterior disse. E a gente vai ver dificilmente, e só em casos muito específicos, que um acharya ele contradiz um outro acharya, né? Isso é muito raro. Um acharya ele não contradiz um acharya predecessor. Por quê? Porque eles estão transmitindo a verdade absoluta, né? Lila Govinda, então a Shankaracharya não nega os Vedas apenas para distorcer com a sua própria opinião? Então, na verdade, ele não nega os Vedas. Ele estabelece os Vedas e as Upanishads, mas a forma como ele estabelece é baseado na sua própria opinião, do mesmo jeito que os especuladores mentais fazem, né? E a questão toda é que toda a teoria que Shankaracharya ele cria, e é uma teoria muito impressionante, mas quando você vai analisar, e aí você começa a perceber os furos, os erros. Quem aponta esses furos é o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é que estabeleceu tudo isso. Ele que discorda. E ele discorda baseado também nos acharyas antecessores, principalmente dois, que era Manujacharya e Madhavacharya. Esses dois é que refutaram mesmo o comentário de Shankaracharya. E aí Chaitanya Mahaprabhu vem e faz o fechamento da coisa, né? Ele faz o fechamento da coisa. Por quê? Porque o que acontece? E aí eu vou explicar rapidamente, né? Porque senão a gente não vai ler o texto. O ponto é que o Vedanta Sutra e as Upanishads, elas estabelecem, existem dois tipos de versos que estabelecem o Tattva, que estabelecem a verdade absoluta. O primeiro tipo são os versos Nirguna. O que são os versos Nirgunas? São versos que descrevem o Tattva, a verdade absoluta, como sendo sem atributos, sem qualidades, ou seja, Deus seria algo amorfo, algo que você não pode definir, que ele não tem forma, ele não tem propriedades, é algo assim inefável, ok? Esses são os versos Nirguna. Mas existem outros versos que são chamados de versos Saguna. O que são versos Saguna? Versos que estabelecem, por exemplo, que a verdade absoluta ela tem forma, que ela pode ser vista, né? Então, assim, tem, por exemplo, isso está no Kata Upanishad, né? Drishyae tu agraya budhya. Ou seja, que Brahman pode ser visto pelos videntes com a mente concentrada. Isso está no Kata Upanishad. Então, se ele pode ser visto, ele tem qualidades, ele tem qualificação, ele não é nirguna. Então, um verso como esse daqui do Kata Upanishad, ele estabelece que ele tem qualificação. Por exemplo, no Mundaka Upanishad, ele fala também: a realidade não pode ser percebida nem tocada, né? Aí é o Nirguna, então, enquanto que o do Kata Upanishad é Saguna. Então, como é que os Vaishnavas veem esses versos Nirguna e Saguna? Eles entendem, como se Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu aqui, que eles são literais. A verdade absoluta ela é simultaneamente com qualidades e simultaneamente sem qualidades, ok? E aí qual é a explicação de Chaitanya Mahaprabhu? É que quando fala de qualidades, está se referindo a Bhagavan. E quando fala de sem qualidades, está se referindo a Brahman. E que Brahman é apenas a refulgência de Bhagavan, ok?
Agora, o que Shankaracharya ele fala? Ele fala o seguinte, que não existe Bhagavan, que Bhagavan é somente uma manifestação do Brahman, pessoal. Ele é somente uma transformação do Brahman, pessoal. Ok? Que Bhagavan, ele é só isso. Mas isso, assim, na Bhagavad Gita mesmo, a gente lê no 14º capítulo da Bhagavad Gita, no último verso, Krishna, ele fala, Krishna é Bhagavan, Krishna fala, eu sou a origem do Brahman pessoal. Então, Krishna, ele não fala ali na Bhagavad Gita que eu vim do Brahman pessoal. Ele fala, eu sou a origem do Brahman pessoal. Então, o Brahman pessoal, ele vem de Krishna. Não é que Krishna vem. Krishna fala em outro verso, os tolos acham que antes eu era em manifesto e que tomei essa forma aqui nesse mundo. Mas ele fala, os tolos. Toda vez que Krishna fala os tolos, ele está se referindo a essa classe de pessoas, que são os especuladores mentais. Krishna, inclusive, ele fala, eu nunca me manifesto para os tolos e para os menos inteligentes. Então, quando ele fala os tolos e os menos inteligentes, ele está se referindo a quem? Aos impersonalistas. Mas isso não é uma contradição, porque essas pessoas são eruditas, eles são muito inteligentes. Sim, eles são inteligentes materialmente falando, mas lhe falta inteligência espiritual, que é Buddhi. Essa inteligência espiritual, que é Buddhi, e que nos dá a capacidade de compreender Bhagavan e compreender as lições, ela é outorgada pelo próprio Krishna através do Paramatma no nosso coração, e ela só é outorgada na medida em que a gente se rende a Krishna, na medida que a gente pratica o serviço devocional. Krishna fala, o conhecimento acerca de mim eu dou na medida da tua rendição. Então, quando Krishna fala os tolos e os menos inteligentes, ele está falando dos impersonalistas. Por quê? Porque eles estão tentando interpretar algo que é transcendente com uma inteligência material e motivados egoisticamente, pessoalmente, pela sua versão. Né? Então, esse é o ponto principal de tudo que está sendo dito aqui, né? Que Srila Prabhupada está dizendo. Então, enquanto que os Gaudiyas Vaishnavas dizem todos os versos do Vedanta Sutra, eles são literais, tanto os Nirguna quanto os Saguna. Agora, como é que Shankaracharya ele faz? Ele diz o seguinte, todos os versos Nirguna, eles são literais, ou seja, quando descreve a tátua como sendo sem qualificações, ele é literal, é o que está escrito ali. Agora, quando chega no Saguna, Shankaracharya fala assim, olha, está escrito aqui, mas não é bem assim. Aí ele faz o que Chaitanya Mahaprabhu está falando aqui, de interpretação indireta, em vez de fazer a interpretação direta como os Gaudiyas Vaishnavas fazem. Né? Ou seja, tudo aquilo que convém para a minha teoria é literal. Aquilo que não me convém para a minha teoria, aí eu faço uma interpretação, eu faço a emenda, entende? E aí é que está o erro. E que aí Ramanujacharya, ele vai e pega esses erros e ele faz um comentário do Vedanta Sutra chamado Shribhasya, e ele contesta ponto a ponto do que Shankaracharya escreveu. Isso tem mais de 1000 anos. Você vê, essa teoria de Shankaracharya, ela já foi refutada há mais de 1000 anos. Mas existem pessoas ainda que não aceitam, que elas continuam apegadas àquilo. Né? Por quê? É igual discussão política, é igual futebol, igual discussão política. Mesmo que você tiver a verdade absoluta, se você mostrar a verdade, o fato, aquele que está iludido, ele vai dizer assim, não foi assim. Ele não aceita. Mesmo que você mostre prova para ele, não foi. É isso. Né? E isso é a demonstração de que a pessoa é menos inteligente, porque mesmo você mostrando os fatos, mostrando a lógica, ela não aceita essa lógica. Então vamos terminar de ler o significado de Srila Prabhupada, né? Então vamos lá. Contudo, como o propósito do Bhagavad Gita está sendo apresentado agora como ele é,
ou seja, no comentário de Srila Prabhupada, num breve período de 4 ou 5 anos, milhares de pessoas em todo o mundo têm se tornado conscientes de Krishna. E é exatamente isso que aconteceu com a gente. A gente teve acesso a esse Bhagavad Gita de Srila Prabhupada e isso é que foi nos dando o direcionamento, né? Esta é a diferença entre as explicações diretas e indiretas da literatura védica. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse que Mukhya Vrite Sei Artha Pranama Mahatva. Ensinar a literatura védica segundo seu significado direto, sem falsos comentários, é glorioso. Mas Sri Chaitanya Mahaprabhu também fala que você lê aquilo que o Advaita Vedanta ele escreve, ele é muito perigoso. Por quê? Porque é muito sedutor. Então, se você ficar estudando literatura mayavada, Maya pode entrar na tua mente e você perde a fé. Aí você perde Shraddha e você perde Bhakti. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu fala que as palavras que vêm da boca de um Mayavadi são como veneno. Por que é como veneno? Porque pode matar a planta de Bhakti no nosso coração, né? Por quê? Porque é Maya. Srila Prabhupada em vários momentos disse isso. Ele falou assim: o grande problema de vocês é que vocês não têm medo de Maya. Vocês acham que vocês podem conviver com Maya e que vai estar tudo certo. Não vai estar tudo certo. E Maya, ela se manifesta tanto no desfrute material grosseiro quanto no desfrute material da especulação mental. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que se abrigar aos pés de lótus dos nossos acharyas predecessores, porque eles são os representantes de Chaitanya Mahaprabhu. E aí, Srila Prabhupada continua: infelizmente, Sri Shankaracharya, por ordem da Suprema Personalidade de Deus, fazia um meio termo entre o ateísmo e o teísmo, a fim de enganar os ateístas e trazê-los ao teísmo. Aqui é o ponto. Por que Shankaracharya fez isso? Porque aquelas pessoas eram completamente ateístas. E aí Shankaracharya, ele faz um meio termo entre o ateísmo e o teísmo, para quê? Para aos poucos essas pessoas começarem a buscar o teísmo. Então, enquanto que no budismo as pessoas são completamente ateus, né? E, como eu disse, no monismo é ateísmo, mas você tem Brahman. Você faz parte de Brahman. Então existe uma consciência superior. Existe algo além. Já é melhor do que o budismo, né? Então, inclusive no Srimad Bhagavatam, né, no segundo canto, no começo do Srimad Bhagavatam tem um capítulo que é o primeiro passo para a transcendência. O primeiro passo para a transcendência é o impersonalismo. O primeiro passo que uma pessoa que é ateísta dá com relação ao teísmo é se tornar impersonalista. Ou seja, ele fala assim: eu não. Deus como pessoa não. Mas eu acredito que existe uma consciência superior. Esse é o primeiro passo, é o começo. Então a intenção de Shankaracharya é, na verdade, o quê? Fazer com que esses ateístas, que eram ateístas convictos, eles aos poucos vão purificando a sua consciência, né? Claro que vai de maneira rudimentar, mas aos poucos até chegar no teísmo, né? E aí vamos lá. E para fazer isso, abandonou o método direto de conhecimento védico e tentou apresentar um significado que é indireto, ok? Foi com esse objetivo que ele escreveu seu comentário Shariraka-bhāsya sobre o Vedanta Sutra. Portanto, não se deve atribuir muita importância ao Shariraka-bhāsya. Por que não deve? Porque o Shariraka-bhāsya ele foi escrito por uma classe de pessoas, que são esses ateístas. Então nós que somos Vaishnavas, nós já estamos em outro patamar, né?
Então, se você vai lá ler o Sharirakabasia, você pode se confundir, não precisa ler o Vedanta Sutra. Até mesmo porque esse Chaitanya Mahaprabhu, ele próprio nunca deu muita importância para o Vedanta Sutra, porque esse Chaitanya Mahaprabhu fala que tudo aquilo que está no Vedanta Sutra é o Srimad Bhagavatam, que o Srimad Bhagavatam é o comentário do Vedanta Sutra, ok? Portanto, não se deve atribuir muita importância ao Sharirakabasia. A fim de compreender a filosofia Vedanta, deve-se estudar o Srimad Bhagavatam, o qual começa com as palavras Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Jamadhyasya Yato Vayad Yataratas Chateshu Abhigya Swarat. Ofereço minhas reverências ao Senhor Krishna, o filho de Vasudeva, que é a suprema personalidade de Deus, onipenetrante. Medito nele a realidade transcendental, que é a causa primordial de todas as causas, de quem surgem todos os universos manifestos, em quem eles são mantidos e por quem eles são destruídos. Medito nesse Senhor eternamente refulgente, que é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações, e mesmo assim é plenamente independente. É o primeiro verso do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é o verdadeiro comentário sobre o Vedanta Sutra. Infelizmente, se alguém fica atraído pelo comentário de Sri Shankaracharya, Sharirakabasia, sua vida espiritual está arruinada, porque ele volta para um estado anterior, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa especulação mental. Alguém poderá argumentar que, já que Shankaracharya é uma encarnação do Sr. Shiva, como é que ele enganou as pessoas dessa maneira? A resposta é que ele agiu assim por ordem do seu mestre, a suprema personalidade de Deus. Então Mahadeva faz isso por ordem do próprio Krishna. Porque Mahadeva tem acesso direto a Krishna ali, sabe? No Padma Purana, as palavras do Senhor Shiva confirmam isso. Mayavadam Nascha Chastran Pachanan Baldan Uchyate Mayava Kalpitan Devi Kalo Brahmana Rupinam Brahmanascha Parang Rupa Nirgunam Vakshyate Mayam Saraswam Jagato Piyasya Mahanartan Kalo Yuge Vedante Tu Mahashastre Mayavadan Avaidikan Mayava Vakshyate Devi Jagatan Nashakaranat. Então, essas são as palavras do Senhor Shiva. A filosofia Mayavada, informou o Senhor Shiva a sua esposa Parvati, é impiedosa. É budismo encoberto. Minha querida Parvati, sob a forma de um Brahmana em Kali Yuga, eu ensino essa filosofia Mayavada fictícia, a fim de enganar os ateístas. Digo que a suprema personalidade de Deus não tem forma nem qualidades. Então, assim, ele vai falar que não tem forma nem qualidade, para atrair a mente daqueles ateístas. Os ateístas vão... Porque se você falar para eles assim, ah, não, Deus é uma pessoa e tudo mais, não. Então, o que você faz? Você faz gradual, né? É como desintoxicar alguém que está viciado em drogas, né? Você não pode simplesmente tirar a droga dele de uma vez só, porque senão ele morre, né? Então o Krishna, ele faz isso, né? Ele vai desintoxicando as pessoas aos poucos, né? Por isso que na Bhagavad Gita, Krishna, ele vai falando sobre vários métodos de buscar a transcendência, né? Então ele vai falar sobre karma, ele vai falar sobre jnana, mas assim, no fim ele sempre enfatiza a Bhakti. Bhakti é o summum bonum, né? É o objetivo final, né? A fim de enganar os ateístas, digo que a suprema personalidade de Deus não tem forma nem qualidades.
Semelhantemente, ao explicar o Vedanta, descrevo a mesma filosofia mayavada a fim de desencaminhar toda a população para o ateísmo, negando a forma pessoal do Senhor. No Shiva Purana, a suprema personalidade de Deus diz ao Senhor Shiva: Dvaparado, Dvaparado Yuge Bhutvam Kalaya Manusha Dishu Swagamayam Kalpitais Tvancham Janamadvi Mukham Kuru. Em Kali Yuga, isso Vishnu falando para Shiva. Em Kali Yuga, desorienta as pessoas em geral, propondo significados imaginários para os Vedas, de modo a confundi-las. Essas são as prescrições dos Puranas. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur comenta que Mukhya Vritti, o significado direto, é Abhidha Vritti, ou seja, o significado que se pode depreender imediatamente pelas afirmações de dicionários, ao passo que Gauna Vritti, o significado indireto, é algo que se imagina sem consultar o dicionário. Então ele está falando assim, se você quiser saber alguma coisa, você tem que ir lá buscar o conhecimento, senão você vai ficar especulando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, aí vai especulando. É o famoso senso comum, né? Senso comum é eu acho, né? Porque se você tomar leite com manga, mata. Porque deixar os chinelos virados com a sola para cima, alguém da família pode morrer e tudo. Isso é tudo, assim, especulação mental, né? Aqui é tosca, né? A dos Mayavadis, ela é mais refinada, mas no fundo é especulação mental. Por quê? Porque eles não aceitam a autoridade de Vyasadeva. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas tem uma Ramanujacharya, ele faz toda uma discordância, né, da fundamentação dos Mayavadis, e aí ele fala que Vyasadeva fala especificamente algo, uma coisa, eu não vou dar aqui o detalhe. E aí o que os Mayavadis falam? Não, aqui Vyasadeva errou. Ou seja, eles discordam até da fonte de conhecimento que o próprio Shankaracharya estabeleceu, né? Então, assim, não dá, né? Por exemplo, certo político diz que Kurukshetra refere-se ao corpo, mas no dicionário tal definição não existe. Portanto, esse significado imaginário é Gauna Vritti, ao passo que o significado direto encontrado no dicionário é Mukhya Vritti ou Abhidha Vritti. Esta é a distinção entre os dois. Se Chaitanya Mahaprabhu recomenda que se compreenda a literatura védica em termos de Abhidha Vritti e rejeita Guna Vritti. No entanto, às vezes, por uma questão de necessidade, descreve-se a literatura védica em termos de Lakshana Vritti ou Guna Vritti, mas não se deve aceitar tais explicações como verdades permanentes. O objetivo das discussões nos Upanishads e no Vedanta Sutra é estabelecer filosoficamente o aspecto pessoal da verdade absoluta. Entretanto, os impersonalistas, a fim de estabelecer a filosofia deles, aceitam essas discussões em termos de Lakshana Vritti ou significados indiretos. Assim, em vez de serem tatuavadas, ou seja, buscadores da verdade absoluta, eles se tornam mayavadas, ou seja, iludidos pela energia material, né? Quando Sri Vishnu Swami, um dos 4 acharyas do culto Vaishnava, Vishnu Swami é um dos 4 acharyas, né, das 4 sampradayas Vaishnavas, né? Os 4 são Ramanuja, Vishnu Swami, Nimbarka Acharya e Madhvacharya. Esses são os 4 acharyas originais das 4 sampradayas, né? E a nossa sampradaya Gaudiya Vaishnava, ela se liga à Madhva Sampradaya, a Brahma Sampradaya de Madhvacharya, né? Mas é uma mera formalidade, porque
a filosofia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ela tem pontos que são inconciliáveis com a filosofia de Madhvacharya, mas isso aí é uma outra história. Quando Sri Vishnu Swami, um dos 4 acharyas do culto Vaishnava, apresentou sua tese sobre o tema Shuddha Dvaita Vada, imediatamente os Mayavadis aproveitaram-se desta filosofia e tentaram estabelecer sua Advaita Vada, ou Kevala Dvaita Vada. Para derrotar essa Kevala Dvaita Vada, Sri Ramanujacharya apresentou sua filosofia como Vishishta Dvaita Vada, e Sri Madhvacharya apresentou sua filosofia de Tattva Vada. Então, assim, cada um desses acharyas, preceptores, ele discordou de Shankaracharya, e ele também formula uma outra teoria sempre baseado nos Vedas. Mas, assim, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele estabelece a sua própria compreensão, e que é a que nós seguimos, é a final, né? Que não discorda de nenhuma dessas anteriores, mas ela complementa, ela apresenta argumentos e detalhes que os acharyas anteriores, como Ramanuja, Madhvacharya, Vishnu Swami e Nimbarkacharya, eles não conseguiram, né? E é Beda Abeda Tattva, Atintya Beda Beda Tattva, que é a filosofia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que nós somos inconcebivelmente iguais e diferentes da Suprema Personalidade de Deus. Nós não somos a personalidade de Deus, como os Mayavadis dizem, que nós somos Brahman, né? Mas Chaitanya Mahaprabhu fala que nós somos feitos a partir de Krishna, mas nós não somos Krishna. E aí é a filosofia Atintya, inconcebivelmente iguais e diferentes da verdade absoluta, Atintya Beda Beda Tattva. Ambas, as quais são obstáculos para os Mayavadis, ou seja, as duas filosofias, Vishishta Dvaita de Ramanujacharya e a Tattva Vada de Madhvacharya, eles são obstáculos, elas discordam diretamente da filosofia Advaita Vedanta, pois derrotam a filosofia deles com minuciosos pormenores. Os estudantes da filosofia védica sabem muito bem quão fortemente a Vishishta Dvaita de Sri Ramanuja e a Tattva Vada de Madhvacharya contestam a filosofia impessoal Mayavada. No entanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou o significado direto da filosofia Vedanta e assim derrotou a filosofia Mayavada imediatamente. É porque em alguns trechos, tanto da filosofia Vishishta Dvaita quanto da Tattva Vada, existe também interpretação indireta. E Sri Chaitanya Mahaprabhu discorda disso também. Mas é muito pouco, é interpretação indireta, mas para poder estabelecer a verdade absoluta. E aí por isso Srila Prabhupada fala que muitas vezes se utiliza isso, mas que isso é temporário, né? A esse respeito, Sri Chaitanya, está falando de Sri Chaitanya, a esse respeito ele opinou que qualquer pessoa que siga os princípios do Shariraka-bhasya está arruinado. O Padma Purana afirma isso na passagem que o Sr. Shiva diz a Parvati. Eu vou encurtar aqui porque a gente já estourou. Eu vou só ler não vou ler o sânscrito, vou ler só o significado, a tradução. Minha querida esposa, Shiva falando para Parvati, ouve minhas explicações de como promovo a ignorância por meio da filosofia Mayavada. Simplesmente por ouvi-la, mesmo um erudito avançado cairá. Nessa filosofia, que é de certo muito inauspiciosa para as pessoas em geral, desvirtuo o verdadeiro significado dos Vedas e recomendo que todos abandonem suas atividades a fim de se libertarem do karma. Nessa filosofia Mayavada digo que a Jivatma, a Jiva, e o Paramatma são a mesma coisa. Descreve-se no Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila, segundo capítulo, no verso 94 e 99, onde Swarupa Damodara Goswami diz
que deve ser considerada louca qualquer pessoa que esteja ansiosa por compreender a filosofia Mayavada. Como se Chaitanya Mahaprabhu e seus seguidores condenaram a filosofia Mayavada. Então, nesses versos aqui, mostra como é que Chaitanya condena a filosofia Mayavada. Isso aplica-se especialmente a um Vaishnava que leia o Shariraka-bhāsya e se considere igual a Deus. Os filósofos Mayavadi apresentam seus argumentos em linguagem tão atrativa e florida que o fato de ouvir a filosofia Mayavada pode às vezes transformar inclusive a mente de um Mahabhagavata. Olha só, ele está falando do Mahabhagavata, uma pessoa que já está assim num nível muito alto. Ou seja, um devoto muito avançado pode influenciar inclusive um Mahabhagavata. O verdadeiro Vaishnava não pode tolerar nenhuma filosofia que declare que Deus e o ser vivo são a mesma coisa, porque não são. Nós não somos Deus. E é interessante por quê? Porque Shankaracharya ele escreve toda essa filosofia, ele escreve toda essa teoria, né? Mas no final da sua obra, ele escreve um verso, na verdade é um poema, em que um dos versos, Shankaracharya ele diz assim, ó: Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Govinda, Bhaja Muda Mate, Samprapte, Sanihite Kale, Nahi, Nahi, Rakshati, Dukrin Karane. Ele vai falar assim: ó você que está... Ele está falando para um Mayavadi, ele está falando para um seguidor dele. Ó você que está confundido, muda Mate. Aí ele fala: adore a Govinda, adore a Govinda, adore a Govinda. Pois quando chegar a hora final, conhecimento de gramática, Dumri Karane, não vai te proteger. Então, ele fala exatamente assim, que todo esse estudo indireto e tentar interpretar o sânscrito, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença para as pessoas é adorar a Govinda, né? Então essa é a conclusão de Shankaracharya: adore a Govinda, adore a Govinda, adore a Govinda. Então ele faz isso tudo, mas no finalzinho lá ele estabelece que o tato absoluta é o próprio a suprema personalidade de Deus, Bhagavan Sri Krishna. Então eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos. Vamos ver aqui: Marcelo Magalhães, Hare Krishna, Bhaktin Val, reverências. Lila Govinda, muito obrigado pelas suas perguntas. Mahaprabhu Kripa, a questão dessas filosofias afastam a jiva do Sanatana Dharma. Exatamente. Então Shankaracharya não nega os Vedas. O mestre Lila Govinda, o mestre fidedigno, não é apenas um representante de Krishna, mas a própria manifestação da misericórdia de Baladeva Adi Guru. Exatamente, ele ali é um emissário de Balarama. O ponto de partida para obter essa Buddhi é através de Bhakti. Exatamente. Eu suponho que é Prabhu Paravyoma, né? Se fundir ao Brahma Jyoti não é atingir Krishna, Prema Bhakti, que é a perfeição do amor, que é o único poder capaz de controlar o incontrolável Sri Bhagavan Sri Krishna. Não é. Então, a Tintya Beda Beda Tattva concilia as teorias anteriores. Exatamente, a teoria, a Tintya Beda Beda Tattva de Chaitanya Mahaprabhu dá o fechamento da coisa, porque até então todos os acharyas antecessores eles deram algumas explicações, mas haviam lacunas que faltavam ser preenchidas. Chaitanya Mahaprabhu é que concilia tudo isso e dá a explicação, né? Ele fala assim: não, os Mayavadis não estão errados, completamente errados. Brahman existe. A questão é que ele não é o Tattva. O Tattva é Bhagavan. Marcelo Magalhães: os Mayavadis, de tanto falar que tudo é Maya, eles mesmos acabaram virando pura Maya. Exatamente, por isso que são Mayavadis, porque eles dão mais importância para a Maya, que é a energia, do que o próprio Tattva, né? Então, mas quando a gente ajusta a nossa frequência vibracional para o canal de Deus igual a um rádio, nós não poderíamos dizer que seríamos um com ele por alguns momentos? Sim.
Sim, por isso que Jesus fala, no reino de Deus, eu e o Pai somos um. Assim, é por isso que a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, a teologia de Chaitanya, é a Tintya Bheda Bheda Tattva. Nós somos inconcebivelmente iguais e diferentes a Deus. Então, o devoto que está em Prema Bhakti, né, o devoto que atingiu lá Prema Bhakti, ele está em comunhão com Deus. Ele e Deus são um no sentido de comunhão, de comungar o objetivo, de comungar coisa. Mas ele não se torna Deus. Ele não passa a ser Deus. Deus existe, né? E o devoto ele também não perde a sua individualidade. Esse é que é uma coisa que é muito importante, né? A individualidade e a variedade. Krishna gosta da individualidade, ele gosta da variedade. Então eu vou encerrando por aqui porque a gente já se estendeu bastante. Todas as glórias de Srila Prabhupada. Agradeço os devotos do Templo do Rio, em especial Prabhu Paravyoma, né, que vem tocando esse programa já há bastante tempo. Hare Krishna, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estarmos juntos. E todas as glórias de Srila Prabhupada.